Fala galerinha, beleza? Professor Leonardo Nascimento aqui, mais um vídeo para vocês, viu, nesse nosso canal de osteopatia e de ciência, de fisioterapia e de ciência. E vou falar de um negócio que eu estudo muito, quem me conhece sabe, faz talvez, mais de 15 anos que eu estudo palpação, tenho alguns artigos publicados nessa área de palpação, e vou falar para vocês um negócio que eu tenho certeza que você faz no seu dia a dia, que você pode apresentar algum tipo de dificuldade para realizar. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Vou falar de palpação estática da coluna vertebral, especialmente da lombar. Então eu sei, você trabalha com terapia manual, você precisa fazer uma palpação de localização, uma palpação estática da coluna lombar e você pode ter algum tipo de dificuldade, porque realmente não é um procedimento simples. E hoje eu vou comentar com vocês um estudo que avaliou isso. Só que antes, vou pedir para vocês me ajudarem. Como é que vocês vão fazer isso? Se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo, coloca um comentário. E esse vídeo você tem que compartilhar, sabe aonde? Naquele grupo de fisioterapeutas, naquele grupo de osteopatas, naquele grupo de quiropatas, que são os sujeitos do estudo e o que eu vou comentar com vocês. Então, eu vou falar um pouco de metodologia de avaliação de palpação e qual que é a confiabilidade da nossa palpação, quanto que a gente pode confiar na nossa mão, que a gente está em L1, L2, L3, L4, L5, certo? Então, vamos nós para o estudo de hoje. Então, compartilhe esse vídeo, me ajuda a fazer essa informação chegar em mais locais, em mais pessoas, para a gente melhorar a qualidade da nossa profissão e da nossa prática. Então, esse estudo aqui foi publicado na revista PLOS ONE, é uma revista online, e isso não quer dizer que é uma revista ruim, combinado? Então, é um estudo que fala da palpação estática, que não é fácil, Static Palpation and Easy, e é uma avaliação da precisão da palpação utilizando um mapa topográfico da coluna lombar como referência. É muito interessante essa metodologia e vou falar um negócio, isso tudo deve ter sido bem caro para realizar, tá? Foi feito na Universidade de Alberta, no Canadá. Isso, tem gente da Dinamarca, e tem o pessoal de Edmonton, do Canadá. Então, foi feito na Universidade de Alberta, em Edmonton, no Canadá. Então, o que que ele fala nesse estudo aqui? Tá? Ele fala que os clínicos comumente que utilizam terapia manual para tratar dor lombar, palpando a coluna, identificando os processos espinhosos, até aí nenhuma novidade. A gente faz exatamente isso mesmo. Só que, vamos nós para a parte que interessa. E aí eu gosto sempre de falar dessa introdução, para você aprender também, quando você está aqui, a organizar, quando você for escrever o seu estudo, quando você for fazer o seu TCC, organizar dessa forma que está aqui, porque é uma forma mais simples de entender, tem um passo a passo e ajuda muito o leitor a entender onde você quer chegar. Então, olha aqui que interessante. Dor lombar não é somente comum, mas também um problema muito grande de saúde ao redor do mundo, e é o número um de casos de caso por ano que os pacientes convivem com incapacidade. Então, é o maior fator incapacitante por ano no mundo ao longo de muitos anos. Apesar dessa epidemia, apesar desse problema muito grande, nosso entendimento do lombar permanece limitado e, como aproximadamente 90% de todos os casos, são caracterizados por dor lombar não específica. Ou seja, é um problema muito comum, é um problema que tem um custo muito alto, gera muita incapacidade, e 90% das vezes elas são de causa não específica. Isso eu já falei aqui, já repeti, e eu acho que a gente precisa marcar isso na nossa vida para a gente conseguir evoluir e ficar parando de tentar encontrar uma causa específica da dor lombar, porque a gente não vai. Ela é multifatorial e 90% das vezes ela é não específica. Os guidelines de tratamento da dor lombar não específica nos encorajam a diferentes modalidades de tratamento, como terapia manual, exercício e educação do paciente. Algumas pessoas colocam a educação do paciente não como um tratamento, como uma abordagem, para entender melhor o paciente. Outras pessoas colocam isso como tratamento em alguns guidelines também. Entenda como você quiser, mas mais importante é que, para as condições musculoesqueléticas, terapia manual, exercício
e educação em dor são as práticas mais recomendadas e não vai fugir muito disso. Essas modalidades podem ser empregadas tanto individualmente como combinadas, ou como em tratamentos padronizados ou como combinados. Então, elas podem ser utilizadas de várias formas diferentes. No entanto, quando os clínicos utilizam terapia manual como uma opção de tratamento, eles normalmente aplicam uma palpação estática para identificar a aplicação da terapia manual, o local correto da aplicação da terapia manual, como considerando isso como uma vantagem clínica. Então, a gente sabe, eu tenho um estudo publicado disso, que a manipulação não precisa ser específica para tratar um paciente com dor lombar crônica. A gente tem efeitos similares, uma manipulação torácica, uma manipulação lombar, mas a gente ainda tem algumas escolas de terapia manual que falam da precisão na hora da realização da terapia manual, e ela pode fazer diferença em alguns pontos específicos. Porque se eu quiser ter um efeito neurofisiológico, não tanto, mas se eu quiser ter um efeito mecânico, pode ser que sim. Adicionalmente a isso, a terapia manual é tipicamente utilizada por uma série de sessões e não somente num tempo específico. Então, quando a gente tem estudos que trabalham a terapia manual e verificam o efeito antes e depois, isso não é um fator contextual de utilização de terapia manual. Isso, na verdade, é um estudo de tamanho de efeito naquela condição específica que foi avaliada. Quando a gente fala de tratamento com terapia manual, normalmente tem alguns atendimentos em sequência para isso. Para obter a certeza, os clínicos são tendenciosos a utilizar a palpação estática para a localização das estruturas espinais, para a localização das mesmas estruturas espinais. Resultados dos estudos de palpação geralmente mostram que a palpação dos processos espinhosos é muito imprecisa, como eu tenho vários estudos aqui no canal que eu falo isso, que a palpação não tem uma precisão como a gente deveria, tanto para IPS, quanto para IAS, quanto pontos do sacro, do ilíaco, da lombar, da torácica e até da cervical. Nesse estudo, eles utilizaram uma abordagem que emprega a topografia da coluna lombar como um padrão que, que os clínicos experimentam para identificar a localização dos processos espinhosos e também da topografia e palpação podem ser avaliadas a sua precisão. Então, como é que é a metodologia desse estudo, que é isso que é o interessante? Os dados da palpação foram extraídos de um estudo prospectivo prévio, randomizado, envolvendo pacientes com dor lombar não específica. Os participantes dessa análise secundária foram recrutados da Universidade de Alberta através do sistema de cuidados com a saúde, né, de busca de cuidados com a saúde, e isso aconteceu entre fevereiro, dia 1º de fevereiro de 2017, e já 30 de janeiro de 2019. O artigo foi publicado somente agora. Essa coleta de dados foi utilizada da base da semana 0, depois de 4 semanas, semana 1, 4 e 12, básica, depois de 4 dias, semana 1, semana 4 e semana 12. Então, esses foram os pontos de coleta específicos. Então, a gente vai ter, vamos ver que a gente vai ter estatística da semana 0, semana 1, semana 4 e semana 12 dessa coleta de dados. Primeiramente, nessa coleta de dados, cada participante assumiu uma posição prono e na cama examinadora, mantendo um posicionamento específico dos membros superiores, dos braços. Os processos espinhosos das lombares, de S1 até T12, né, essa região, né, que foi avaliada, da primeira sacral até a 12ª torácica, entre essas duas eu tenho as lombares, foram localizados através da palpação realizada por um dos 5 clínicos experientes, depois eu vou descrever esses clínicos para vocês, e marcados superficialmente com essa caneta Felt Tip Pen. Tá? Então, foi determinado com essa caneta aqui. E aí, depois, a posição dessas marcações foram digitalizadas num modelo tridimensional no espaço e serviam como pontos de referência do estudo original. A mesma digitalização, o mesmo equipamento de digitalização foi utilizado continuamente
para coletar os dados de posição tridimensional de uma das rodinhas desse instrumento aqui, dessas rodinhas que estão aqui na imagem, tá? Cadê? Que passaram ao longo da superfície da lombar, dessa trajetória, que conectaram previamente com as localizações dos processos espinhais. Os resultados desse mapa topográfico da lordose, da lordose lombar, e a digitalização foi completa por um de dois pesquisadores assistentes, então foi completada por um de dois pesquisadores assistentes, um dos dois, né? Cuidadosamente localizado no centro da localização prévia marcada pelo clínico, com esse dispositivo que mede a rigidez espinal. Depois de cada avaliação, os participantes receberam instruções claras e permaneceram parados e esperando a respiração durante o teste. Múltiplos testes foram conduzidos para cada coleta de dados para familiarizar os participantes com o protocolo. E aí, olha aqui como é que foi, ó, tá vendo? Essa era a marcação, passavam essas rodinhas para medir essa tensão nessa região lombar, tá? Então, esse era o dispositivo. Por isso que eu falei para vocês que era um dispositivo extremamente caro. Olha como é que era aqui. Então, como é que foi feito essa medição desse alinhamento da lordose lombar? A localização tridimensional dessas rodinhas aqui foram coletadas e foram movimentadas entre os pontos previamente identificados como processos espinhais, né, os processos espinhosos aqui no meio, utilizando esse programa customizado aqui. Ó. Então, foi feito dessa forma aqui. Essas rodinhas, o participante marcava, né, marcava com essa caneta, tá vendo que tá a marcação de caneta aqui na pele, e aí essas rodinhas passavam e mediam o stiffness, a rigidez dessa região. O que aconteceu aqui? Olha aqui as marcações, tá vendo? As marcações que aconteciam determinavam a lordose lombar, de T12 até S1, nessas linhas aqui, ó, tá? E aí aqui os pontos da trajetória que foram marcados nisso aí. O que acontece então? A análise estatística foi feita a seguinte: o número de participantes. Como esse estudo foi uma análise secundária, utilizando dados de palpação de um estudo prospectivo, não teve um cálculo amostral para calcular o número de participantes para obter um dado significativo. Tá? Então, como esse estudo faz parte de um protocolo de um estudo muito maior, não foi feito cálculo amostral especificamente aqui. Ao invés disso, eles utilizaram a população total de pacientes do estudo. Eles não computaram, não conduziram uma análise de força, né? Uma análise de tamanho, né? de amostra, e todos os resultados desses estudos foram diferentes de zero. Então, eles não fizeram um cálculo de número de participantes. Os dados descritivos. Os participantes descreveram como uma mediana, né, um interquartil, ou uma proporção baseada em fatores potencialmente relacionados à dificuldade da palpação. Então, eles foram avaliados de acordo com a dificuldade da tarefa. Esses fatores foram sexo, ano, índice de massa corporal, a raça e, adicionalmente, eles reportaram os dados clínicos desses pacientes. Precisão da palpação. Eles calcularam a precisão da palpação, extraindo os valores de cada vértebra até o ponto específico do tempo. Na semana 1, no dia 4, né, que seria semana 0, semana 1, semana 4, semana 12, que nem eu tinha explicado para vocês antes, com a correspondência à vértebra da semana 0. Eles utilizaram uma absoluta diferença. Eles normalmente tiveram uma diferença na precisão. Isso foi particular na precisão geral e não necessariamente quando estava positivo ou negativa a diferença da semana 0. Então, depois da marcação do 0, eles faziam mais 3 marcações, semana 1, semana 4 e semana 12. E o que acontece é que a gente teve diferença
nessas medidas especificamente. Para avaliar a precisão da localização dos processos espinhosos da lombar, eles correram um modelo linear misto com diferentes processos espinosos localizados e uma variável dependente e um tempo de interação entre os níveis dos processos espinosos e a variável independente e a randomização o erro randomizado dos participantes. Os resultados foram feitos como uma média, estimando um intervalo de 95% de confiança. A variabilidade clínica, a confiabilidade intra e interexaminador e a concordância das medidas entre L1 e L5 foram estimadas através das comparações de dados coletados na semana 0 e na semana 1. A avaliação da confiabilidade foi conduzida utilizando dado intraclasse, os coeficientes intraclasse, que a gente chama de ICC. A análise de sensibilidade foi realizada uma análise de precisão da palpação, como uma avaliação da sensibilidade na semana 0 e na semana 1, e o ponto de referência. Para razões práticas, eles utilizaram também os alinhamentos de dado através das variações entre a melhor tarefa, a melhor realização, determinado por um único autor. Dados descritivos. Então, vamos ver o que aconteceu. Um total de 119 foram incluídos na análise. 103, 87%, tiveram dados da semana 4 e 93, 78% até a semana 12. 5 clínicos forneceram todos os dados da palpação, 4 eram quiropráticos e 1 era fisioterapeuta. Todos tinham mais de 5 anos de experiência e múltiplos cursos de pós-graduação relacionados à terapia manual. Ou seja, 119 participantes, 103 tinham dados até a semana 4 e 93 até a semana 12. Tinham 3 dados e semana 4 tinham 2 dados. Todos eles tinham mais de 5 anos de experiência e tinham múltiplas pós-graduações de terapia manual. Ou seja, os 5 avaliados, os 4 quiropatas e o fisioterapeuta, todos eram muito bem treinados para fazer o que estavam fazendo. A população consistia em mulheres brancas, caucasianas, né? Na idade em torno de 40 anos e sem sobrepeso significativo. E aqui está o resultado, tabela 1. Quem são os participantes está aqui para vocês, se vocês quiserem olhar depois. A precisão da palpação dessa mulherada aí, qual foi? Teve um grande grau de variação da estimativa da precisão, com uma média de valores aproximadamente de 13 milímetros. 13 milímetros é 1,3 centímetros. Isso é quase um tamanho de uma espinhosa. Então, esse erro de 13 milímetros já diz que eles erraram uma média de um nível vertebral. E aí, a gente tem o seguinte, no follow-up, o erro era de... Cadê? O erro aumentou para 0,40. Então, desses 13 milímetros, aumentou um pouquinho mais. E depois da semana 1, ele acabou aumentando mais 3,5. Ou seja, a gente pode dizer que uma precisão pequena foi encontrada em L5 e L4, e a gente vai movendo cranialmente na direção de T12, onde uma diferença maior foi encontrada. Então, a gente erra menos em L5 e L4, e conforme a gente vai subindo, a gente erra mais. Isso é basicamente o que a gente encontra na maioria dos estudos. Foi nada diferente do que a gente encontra. Eles também enxergam um consistente aumento do comprimento na lombar ao longo do tempo, alcançando uma diferença média de 20 milímetros. Então, eles percebem que a lombar, conforme a gente vai subindo o nível, ela vai aumentando de distância. É óbvio, na lombar mais baixa a distância é menor, na lombar mais alta a distância é maior. E pode chegar a 20 milímetros, ou seja, essa diferença eles erraram praticamente um nível. Então, o erro que a gente encontrou nesse estudo aqui foi de um nível vertebral, em média. Traduzindo para vocês, né? As participantes mulheres tinham uma tendência a ter menor erro de precisão comparado com homens. Então, as mulheres, teoricamente, erraram menos, e esse foi um dos únicos estudos que demonstrou isso. Então, o erro das mulheres foi de 2,7 milímetros menor
do que dos homens. E esse foi um dos únicos estudos que mostrou uma diferença entre homens e mulheres. Não foi feito um cálculo, e tem um índice de confiabilidade, de confiança desse nível aí, tá? E aqui estão a média dos resultados, tá vendo? Ó? No semana semana 0, né, que é o quarto dia, semana 1, semana 4 e semana 12. Olha o que acontece aqui, ó. O erro vai aumentando conforme a gente vai aumentando o tempo. E o erro é maior conforme a gente chega nos níveis mais altos, e o erro é menor quando a gente está nos níveis mais baixos. Isso é que está acontecendo, e esse erro médio foi de um nível vertebral. Ou seja, a gente erra basicamente um nível vertebral quando a gente vai fazer essa palpação de precisão em profissionais experientes. Variabilidade clínica. Um total de 81 de 40 participantes não tiveram as medidas tanto da semana 0 e da semana 1 conduzidas pelo mesmo ou por diferentes examinadores, respectivamente. Então, não conseguiram completar todas as medidas de todo mundo. A precisão estimada não estava impactada pelo número total de clínicos e pelo número total de desvios que aconteceram. A análise de sensibilidade. A precisão média estimada foi de 16,04 milímetros, que é muito alta, e não tinha nenhum aumento na semana 12. Então, não modificou a precisão. Discussão. Eles apresentaram um método simples de avaliação da precisão da palpação, utilizando um modelo tridimensional representativo da lordose da coluna lombar. Eles encontraram, então, que não teve uma variação significativa entre os examinadores, com valores médios de acordo com o comprimento de uma única vértebra. E o comprimento medido da coluna lombar foi aumentado substancialmente ao longo do tempo. A metodologia da palpação empregada pelos clínicos no nosso estudo reflete uma prática clínica comum que envolve inicialmente a localização de L4 e L5, utilizando o marco anatômico do topo da crista ilíaca. E isso eu já falei para vocês que não é a melhor forma de fazer a palpação de localização de L5. Porque quando a gente aproxima pela crista ilíaca, a gente pode estar em L4, eu posso estar no disco de L4, L5, ou eu posso estar em L5. Então, eu não tenho uma precisão ali de estar exatamente num nível. E esse modelo de palpação que a maioria usou, já é um modelo que já te induz ao erro. Eu acredito que uma coisa para fazer nesse estudo é testar outras formas de palpação de localização. Então, fazer uma instrução dessa galera para fazer uma outra palpação de localização, que isso vai modificar os resultados. E aí a gente tem o seguinte: de acordo com os dados observados, a medida de erro consiste sutilmente de L5 a L1, né? Então, o erro é maior de L5 em direção a L1, L1 vai aumentando o erro, e uma porção significativa de erros parecem fornecer uma identificação inicial, uma identificação do ponto inicial. Então, a maior parte dos erros aconteceu, aparentemente, pelos autores, porque eles começaram errado, que é exatamente o que eu falei. Então, se começa errado, como é que você vai chegar em L1? Você já está errado quando você está subindo, certo? A concordância intra e interexaminador de L1 a L5 não foi surpreendente, e a consistência das medidas dos clínicos era um pré-requisito para a concordância de acordo com o tempo. Então, não teve uma boa concordância intra-examinador, que aconteceu também em outros estudos realizados dessa mesma forma. Os testes de validação desse estudo observaram discrepâncias nas trajetórias das lordoses, e isso reflete também erros quando a gente está palpando e utilizando marcadores anatômicos para avaliar a curvatura lombar. As mudanças ocorrem também enquanto o participante está respirando, contrações musculares e especificamente também por causa do tratamento manual que está sendo realizado, a repetição do procedimento. Então, todos esses fatores devem ser observados também. Estudos anteriores encontraram tanto a palpação estática quanto a palpação de marcadores anatômicos imprecisa, e nesse estudo também. E aí a gente já vê que uma boa parte dessa resposta é por causa da técnica errada. Esse resultado desse estudo confirma
que quando eu tenho uma variação muito importante da palpação dos processos espinhosos da coluna lombar, com uma diferença média, que é o comprimento de praticamente uma vértebra, eu tenho um aumento substancial da trajetória da lordose ao longo do tempo. Então, é como se eu estivesse aumentando a distância dessa lordose desse paciente, e isso é um problema. Eles adicionaram uma informação, colocaram uma informação adicional. Os erros foram consistentes ao longo do tempo e não foram limitados somente pela localização da vértebra, mas também pelo tamanho da coluna lombar que se modificou. A identificação do ponto inicial da lombar parece ser uma causa importante de inacurácia. Ou seja, não começar do lugar certo é um ponto de problema importante de acurácia diagnóstica. Novos estudos devem avaliar tanto a capacidade e a necessidade de performar a terapia manual como um local específico de aplicação. Será que a gente tem tanta essa necessidade assim também? Tá? Ou a localização serve para alguma outra coisa. Por exemplo, eles falam aqui também nesse estudo que pode guiar um procedimento de anestesia, por exemplo. Uma anestesia rápida tem que ser ministrada de uma forma. E aí eles recomendam também aqui no estudo que para outras profissões da saúde, a gente pode, por exemplo, aqui como ele fala, de anestesistas, por exemplo, a gente talvez precise de mais precisão e eles recomendam até a utilização de ultrassom em alguns procedimentos que precisem dessa que tenham essa necessidade de uma precisão maior na realização. Ou seja, você que faz a palpação da sua coluna lombar e tem algum tipo de dificuldade com o seu paciente, a primeira coisa que a gente aprendeu aqui nesse vídeo é não utilize a referência da cristilia. Se você quiser que eu faça um vídeo explicando uma técnica de palpação para você não utilizar essa palpação da crista ilíaca para localizar a lombar, coloca aqui nos comentários. Quero vídeo sobre a palpação de L5. E eu vou fazer um vídeo especialmente para vocês chegar até o final desse vídeo. Segunda coisa que a gente aprende, nosso erro aumenta quando a gente vai subindo. Por quê? Porque a gente começou do lugar errado. Então, o maior erro desse estudo que ele foi encontrado evidenciou o quê? Que você precisa de roteiros precisos de palpação para minimizar o seu erro e conseguir localizar o que você precisa localizar. Combinado? Coloca aqui nos comentários se você quer o vídeo de palpação de L5. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo. Um beijo e até a próxima.